Hoje nós vamos meditar no Salmo 19, versículos 7 e 8, e depois nós vamos ler também alguns versículos do Salmo 119. Amém? A gente vai falar hoje sobre a palavra de Deus como sendo suficiente. A suficiência da palavra de Deus na nossa vida. Nós sabemos que a Bíblia é suficiente em todas as áreas da vida e do conhecimento. Mas eu vou destacar especificamente aqui hoje, para a gente poder ser mais objetivo, vou falar da suficiência da Bíblia com relação à alma, à restauração da alma, à cura dos problemas emocionais, dos problemas que afligem o coração, que perturbam as pessoas. Eu vou falar um pouco sobre a suficiência da palavra de Deus nessas questões, certo? Nessas questões da alma. Vamos ler aqui o Salmos 19. O livro de Salmos, Salmo 19, versículos 7 e 8. Os irmãos me acompanhem aí, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui e já vou dar uma explicação sobre esse texto. Amém? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando nós lemos aqui a lei do Senhor, está se referindo à palavra de Deus. A lei do Senhor aqui era uma maneira de se referir a todo o ensinamento vindo da parte de Deus. Amém? Então, quando fala a lei do Senhor, não pense que está falando só da lei de Moisés, mas ele está falando da palavra de Deus como um todo. Então, diz aqui que a lei do Senhor é perfeita. Essa palavra perfeita, eu estava lendo num comentário, que o sentido dela no hebraico é o sentido de suficiência. Ou seja, a palavra de Deus ela é suficiente. Ela é o bastante. Ela supre todas as nossas necessidades. Ela supre as nossas necessidades de conhecimento de Deus. Ela supre as nossas necessidades no sentido de que ela pode fazer por nós tudo aquilo que a gente precisa. Ela supre as necessidades no sentido espiritual. Ela é poderosa para nos restaurar, nos curar, nos abençoar, fazer muitas coisas por nós. Depois eu vou mostrar um pouquinho para os irmãos os benefícios da palavra de Deus, o que a palavra de Deus pode fazer por uma pessoa, pela sua alma. Então, é isso que quer dizer quando diz que a lei do Senhor é perfeita. Quer dizer que ela é suficiente, ela é totalmente capaz e de suprir tudo aquilo que a gente precisa com relação ao nosso relacionamento com Deus e as necessidades que a gente tem na nossa vida cristã. Ela é suficiente, lembre disso. A palavra de Deus é suficiente. É isso que quer dizer quando ela fala que ela é perfeita, porque ela é perfeitamente capaz de produzir em nós toda a mudança, transformação, benefício necessário para que a gente se torne aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Amém? Então é isso. E olha o que diz mais. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha que interessante. Restaura a alma. Essa declaração, irmãos, ela é muito profunda, porque ela está deixando claro que a palavra de Deus ela é poderosa para produzir restauração na nossa alma. Seja qual for o tipo de restauração que a gente precise. Seja qual for a necessidade espiritual ou emocional que a gente tenha.
A palavra de Deus restaura a alma. Guarde isso no seu coração. A palavra de Deus é poderosa para transformar o nosso coração, para mudar a nossa vida, para produzir tudo aquilo que é necessário em sentido de mudança e suprir as nossas necessidades. Guarde isso no seu coração. Diz mais: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o testemunho do Senhor é a palavra de Deus. É um sinônimo, né? É fiel. Ou seja, ela cumpre fielmente o seu propósito e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Veja, a palavra de Deus tem esse poder de alegrar o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, meus irmãos, por que eu estou falando desse assunto? Para a gente entender um pouco melhor. Nós vivemos numa época de uns 200 anos para cá, depois que, falando dessas questões da alma, né? De uns 200 anos para cá, quando começaram a surgir os primeiros ensinamentos na área da psicologia, que é o estudo da psique, né, da alma, da mente humana, dos problemas que afligem as pessoas emocionalmente, que desde esse tempo, quando começou a surgir esses ensinamentos, que muitas pessoas começaram a achar que a Bíblia não é mais suficiente. Muita gente tem esse conceito de que quando uma pessoa está passando por problemas emocionais, problemas na alma, a Bíblia não é capaz de resolver os seus problemas completamente. Se você for querer usar a Bíblia e a oração para aconselhar alguém que está sofrendo emocionalmente, muitas pessoas vão achar que você está querendo levar uma solução simplista, uma solução muito superficial, que não vai resolver de verdade o problema da pessoa. Muita gente acha que, na verdade, o que a pessoa precisa quando está passando por um problema emocional é procurar um psicólogo, terapeuta, alguém que supostamente tem um conhecimento superior que a Bíblia não oferece, segundo a visão de muita gente. E que essa pessoa, esse profissional capacitado, segundo o que muita gente pensa, ele vai ter mais condições de suprir as necessidades emocionais das pessoas e levar um conselho mais eficaz, levar uma solução que ajude melhor as pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Então tem muita gente que tem, por causa desse tipo de conceito, de ideia, tem muitas pessoas hoje em dia que não querem mais usar a Bíblia e a oração como meios de trazer restauração para a alma. Foi por isso que eu comecei a ler aqui esse texto que fala que a palavra de Deus restaura a alma. Nós temos que compreender isso. A Bíblia tem esse poder, porque é a palavra de Deus viva e eficaz. Então, muitas pessoas têm descartado, por exemplo, o ministério de aconselhamento cristão, os conselheiros cristãos, as pessoas que têm sido levantadas por Deus com dons e capacidade de aconselhar, de orientar. Muitas pessoas têm descartado isso, porque às vezes acham que a Bíblia não traz uma solução para problemas profundos da alma, das emoções. E aí, às vezes, nós vemos muitas pessoas sofrendo nas igrejas com esses problemas, vivendo uma vida triste, uma vida miserável, muitas vezes, e não reconhece o tesouro que ela tem nas mãos, a palavra de Deus, como sendo capaz de mudar a realidade dela.
ela acha que se ela não for num psicólogo, num terapeuta, fazer um acompanhamento, ela não vai conseguir ser curada desses problemas, superar essas dificuldades. E isso é muito complicado, irmãos, porque quando as pessoas começam a pensar esse tipo de coisa, as pessoas estão dizendo, com outras palavras, que a Bíblia não é suficiente, que existe um conhecimento superior, que existe algo melhor, que a Bíblia não vai poder restaurar a nossa alma e solucionar os problemas da nossa vida. As pessoas estão dizendo, com outras palavras, que os profissionais da psicologia, muitas vezes mundanos, têm um conhecimento superior ao conhecimento de Deus e que vão conseguir trazer uma solução para a vida das pessoas. Então, eu queria falar isso como introdução, acredito que os irmãos já compreenderam o que eu quis dizer, o que tem acontecido nos dias de hoje. A negligência que muita gente tem tido para com a Bíblia com relação a esses assuntos. E preferem procurar os psicólogos e os terapeutas para tratar dos seus problemas. Mas eu digo para você, irmão, sem medo de errar, que um verdadeiro conselheiro cristão, que conheça a palavra de Deus, que conheça a Deus, que tem intimidade com o Senhor, e que realmente conhece essa palavra, ele tem muito mais, pode ser muito mais usado por Deus para ajudar alguém que sofre na sua alma, do que um psicólogo ou um terapeuta que não conhece a Deus, muitas vezes, e que usa de sabedoria terrena, mundana, no sentido terreno, e que muitas vezes ele não vai conseguir ajudar as pessoas. Deixa eu mostrar para você aqui agora, no Salmo 119, para a gente não se alongar muito. Eu vou mostrar aqui para você os benefícios que a palavra de Deus pode trazer para a nossa vida, no sentido de cura da alma, de restauração daqueles que sofrem. Talvez você que esteja me ouvindo, eu não sei, pode ser que tenha algum irmão aqui que esteja passando por problemas. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo, solidão, tristeza profunda, sabe, amargura, qualquer tipo de coisa, assim, ressentimento que esteja consumindo você, um vício que esteja te escravizando, um trauma que você não consegue superar. E talvez você já tentou de tudo, e você não conseguiu ainda uma solução para você. Talvez você não tenha percebido, irmão, mas eu quero mostrar para você que Deus pode mudar a tua situação, a tua história. Que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a nossa vida. Então, deixa eu ler aqui para os irmãos alguns versículos do Salmo 119. Salmo 119, versículo 24, ele diz: com efeito, os teus testemunhos, aqui está falando da palavra de Deus, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Preste atenção. Os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Às vezes as pessoas, como eu disse, pensam que vão encontrar a ajuda que elas precisam num psicólogo ou num terapeuta. Eu não estou aqui dizendo que eles não possam ajudar de maneira nenhuma. Só para deixar claro. Pode até ser que eles consigam oferecer alguma ajuda, algum auxílio, até porque muitas vezes eles podem aplicar até princípios cristãos, mesmo sem eles perceberem. Princípios que estão na palavra de Deus. Ou dar um conselho, às vezes até sábio, que está na palavra,
e eles nem percebem. Às vezes eles conseguem ajudar as pessoas a perceber qual é o problema delas, qual é a dificuldade da vida, resolver um certo problema mais superficial. Mas o que eu estou querendo dizer é que a palavra de Deus ela é muito mais poderosa e eficaz para tratar a alma humana, irmãos. Veja, os teus testemunhos são os meus conselheiros. O que está querendo dizer aqui? O salmista está afirmando que a palavra de Deus, que é o prazer dele, é quem aconselha a sua vida. Ele não precisa buscar auxílio, primeiramente, na psicologia humana ou nas outras pessoas. É claro que outras pessoas podem ser usadas por Deus para nos aconselhar. E elas usam o quê? A palavra de Deus. Mas quem é o nosso conselheiro, primeiramente? É a Bíblia, irmãos. A palavra de Deus nos aconselha. A palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos mostra o caminho. A palavra de Deus é capaz de nos dar a direção. A palavra de Deus ela é capaz de mostrar quem nós somos. Como está a nossa vida. O que a gente precisa mudar. O que a gente precisa fazer. Que atitude a gente deve ter. O que está errado conosco. Como deve ser a nossa visão. Como deve ser o nosso entendimento. Que atitude a gente deve tomar. O que a gente deve evitar. Ela nos ajuda a compreender a nossa vida, o nosso estado, compreender o mundo à nossa volta, compreender quem é Deus. A palavra de Deus nos aconselha, irmãos. Não existe conselheiro melhor do que a palavra de Deus. Se você está com problema, você devia recorrer primeiramente à Bíblia, porque nela você vai encontrar conselho, orientação para a sua vida. Mas muitas pessoas não fazem isso e ficam sofrendo, e ficam para lá e para cá, e angustiadas, e não sabem como encontrar uma solução para a sua vida. Então, a própria Bíblia está dizendo, ela é o teu conselheiro. Vamos mais adiante. Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Veja só essa expressão. A minha alma está apegada ao pó. Talvez até alguém que esteja me ouvindo esteja com essa sensação. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que ele está se sentindo extremamente triste, deprimido. Ele está num momento de tristeza profunda. Um cristão pode passar por isso. Pode acontecer. Algum acontecimento da vida, a morte de alguém, perda do emprego, ou doença, alguma coisa do tipo, pode desencadear uma tristeza profunda no ser humano. Uma perseguição, um problema sério. Só que quando você afunda nesse poço, sua alma está apegada ao pó. Mas a vontade de Deus é que você não permaneça nesse poço, afundado nisso, vivendo dessa maneira. A vontade de Deus é que, se você cair e afundar, se apegar ao pó, você busque a ajuda em Deus e se levante. Veja o que ela continua dizendo, a palavra de Deus. Vivifica-me segundo a tua palavra. Olha só o que ele diz. Ele fala da situação dele, que a alma dele está apegada ao pó, e aí ele clama a Deus. Ele está fazendo uma oração, ele diz, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele está dizendo em outras palavras, Senhor, me dá vida novamente. Me faz voltar a ter vida de verdade. Segundo a tua palavra, ou seja, por meio da tua palavra. Me dá vida de novo, dá sentido à minha vida, me faz ter alegria de viver. Por que ele faz essa oração, irmãos? Porque ele acredita, ele sabe
que a Bíblia, a palavra de Deus, é poderosa para produzir vida em nós. Quando você está se sentindo fraco, caído, abatido, triste, com vontade de morrer, sem vida, a palavra de Deus é poderosa para te tirar dessa situação. Ela pode fazer isso por você. Ela pode produzir em você de novo a alegria que você perdeu, a alegria de viver, a vida abundante. Um psicólogo nunca vai poder fazer isso por você. O máximo que ele pode fazer é mostrar qual é o teu problema e você vai ficar meio que largado, tentando se autoajudar. É o que a gente chama por aí de autoajuda, né? A psicologia promove uma autoajuda, onde você tenta se conhecer, o psicólogo te ajuda você a se conhecer, você saber qual é o teu problema, e você tentar encontrar uma solução dentro de você mesmo para conseguir superar aquilo. Mas o que a palavra de Deus faz não é isso. Ela é uma ajuda da parte de Deus para nós. É uma ajuda do alto, porque em nós mesmos nós não temos a capacidade, mas por meio da sua palavra, Deus restaura a nossa alma, como a gente leu no início, e nos dá vida. Deixa eu ler mais alguns versículos aqui para os irmãos. Versículo 28. A minha alma, de tristeza, verte lágrimas. Olha só a situação do salmista, irmãos. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Será que a situação dele era difícil? Esse homem estava chorando compulsivamente. Quem está desse jeito está com uma tristeza profunda. Ele não diz o que tinha acontecido, mas ele estava se sentindo extremamente triste, vertendo lágrimas. Verter lágrimas significa que as lágrimas estavam fluindo da vida dele de maneira abundante, vertendo lágrimas. E esse homem estava com uma tristeza profunda. Mas veja o que é que ele diz, ó. A oração que ele faz a Deus. Fortalece-me segundo a tua palavra. Veja só, irmãos, a própria palavra de Deus está dando segredo para nós. É ela mesma que vai produzir a restauração. Por isso que ele clama, fortalece-me segundo a tua palavra. Ou seja, por meio da tua palavra, me dá força, me dá vigor, me fortalece, me ajuda a ser forte novamente, a ter força para encarar os problemas, encarar a vida, encarar as dificuldades. Por que a palavra de Deus nos dá força, irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? Deixa eu dizer para você, ela nos dá força porque por meio dela nós conhecemos a Deus. E a palavra de Deus, ela nos revela Deus. E com isso aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé ao ver quem é Deus, a conhecer os seus atributos, conhecer o seu caráter. Quando nós lemos a palavra e vemos como Deus age, o que ele faz, nós entendemos que ele pode fazer a mesma coisa conosco, como ele fez no passado. E aí a nossa força aumenta, a nossa confiança, o nosso vigor, porque a gente entende que a gente não está só, que a gente não está abandonado, que a gente não está sozinho, que tem alguém que está conosco, que é poderoso para mudar a nossa situação. E aí automaticamente a gente ganha força, um novo ânimo, porque muda a nossa maneira de ver e de entender as coisas. E a gente se fortalece na fé. A palavra de Deus faz isso por nós. Vamos seguir aqui adiante. Deixa eu ler aqui mais alguns versículos. Versículo 44. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, ou seja, em lugar largo, né? Ou seja, uma situação mais confortável, tranquila, não de aflição.
pois me empenho pelos teus preceitos. Irmãos, tem muitas pessoas que estão, às vezes, andando não em largueza, mas em estreiteza, de maneira estreita. Como assim? Oprimidos, angustiados, vivem atormentados. E o que ele está dizendo aqui que a palavra de Deus faz por ele? Por que ele vai andar com largueza, ou seja, de uma maneira mais livre, sem fardos? Por quê? Pois me empenho pelos teus preceitos, porque ele observa de contínuo a lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus. O que nós aprendemos aqui? Quando nós andamos na palavra de Deus e a observamos, isso nos traz largueza na vida, alívio, liberdade, nos liberta da opressão, dos fardos, daquilo que nos estreita, que nos oprime, que nos angustia. Traz liberdade para a nossa alma. A gente anda suave, sabe? Anda de uma maneira assim mais livre, respirando aliviado, tranquilo, porque ela traz esse alívio para a alma. A palavra de Deus produz isso. Versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele diz, ó, o que me consola na minha angústia. Às vezes a gente está angustiado, com o coração apertado. Eu sei que você já passou por isso alguma vez, talvez esteja passando assim agora. Às vezes a gente está angustiado, com um aperto no coração, uma dor tremenda. E olha o que ele diz. O que me consola na minha angústia é o quê? Que a tua palavra me vivifica. O que trazia consolo para ele era o fato de saber que a palavra de Deus ia trazer vida para ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Versículo 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Quantas pessoas que estão aflitas, sem conforto. E olha o que ele diz. Quando ele se lembra dos juízos de Deus, o que ele sente? Conforto. Ele se conforta quando ele lê, medita na palavra. A palavra traz conforto. Conforto. Quantas pessoas não estão precisando disso? Consolo, conforto, alívio para a alma. E a palavra de Deus traz isso, irmãos. Deixa eu adiantar aqui um pouco mais. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não vou me deter muito nesse versículo, porque é a mesma coisa que eu falei antes. Que a palavra de Deus é o nosso conselheiro. Quis ler esse versículo só para poder os irmãos verem mais um versículo que reforça essa questão da direção, do conselho que a palavra de Deus nos dá. Deixa eu seguir mais adiante aqui. Versículo 165, Salmo 119 ainda. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Eu vou finalizar aqui nesse versículo. Grande paz tem os que amam a tua lei. Se você precisa de paz, de tranquilidade, de alívio, o que é que vai te dar essa paz? É a palavra de Deus, irmãos. O que é a paz de Deus? Que Deus nos oferece. Lá no livro de Filipenses,
Também fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aí diz lá que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encherá os seus corações, a sua alma, algo parecido. Então, a paz de Deus enche o nosso coração para aqueles que amam a lei do Senhor. A paz, irmãos, é quando a gente se sente aliviado, se sente tranquilo, em descanso, mesmo que você esteja passando por problemas, por dificuldades, por lutas. A paz não é a ausência de problemas e de dores ou sofrimento. Mas a paz é você sentir a sua alma descansada, sentir a sua alma confortada, aliviada, mesmo no meio da dor e do sofrimento. Então, meus irmãos, eu quis trazer esse ensinamento aqui para nós, ler esses versículos, para que a gente possa compreender que a Bíblia é suficiente. Ela é totalmente capaz de restaurar a nossa alma, como a gente leu, de suprir as nossas necessidades emocionais, de nos dar alegria, de nos dar consolo, paz, de resolver os nossos problemas, restaurar os nossos traumas, de nos ajudar a vencer essas coisas. Vencer a ansiedade. A ansiedade, irmãos, eu não vou detalhar muito cada problema emocional, mas só para você ter uma ideia aqui, né? A gente já está caminhando para o fim, mas só para finalizar aqui. A ansiedade é um problema, basicamente, de incredulidade, de falta de fé. Quando a gente anda ansioso, preocupado, aflito, pensando: será que isso vai dar certo? Será que não vai? Oh, meu Deus, será que eu vou ficar livre desse problema? Será que amanhã eu vou ter o que comer, o que vestir? Será que eu vou conseguir passar por essa situação? Isso é uma falta de fé. Por isso que a ansiedade é produzida no coração. Como é que se resolve isso? É tomando remédio? É se consultando num psicólogo? Você pode até ter uma ajuda superficial com isso, mas o que realmente resolve o problema de ansiedade, por exemplo, de medo também, de pânico, é você aprender a confiar em Deus. Conhecer a Ele através da sua palavra e crer nele. Confiar nele. Confiar, acreditar que Ele está trabalhando na sua vida, que Ele está realizando o seu propósito, que Ele está te ajudando, que Ele vai resolver esse problema, que Ele vai suprir as tuas necessidades e que tudo vai dar certo no final. E eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Eu sei o que é ser ansioso. Eu sempre batalhei muito com isso. Mas graças a Deus, de uns tempos para cá, eu tenho conseguido vencer isso. Porque eu tenho aprendido a descansar no caráter de Deus, na palavra de Deus, descansar nas promessas do Senhor. Quer ver outro problema, por exemplo? Depressão. Qual é a causa básica da depressão? Existem depressões que podem ser desencadeadas por problemas físicos. Geralmente a depressão, a tristeza profunda, como eu falei para os irmãos, a gente pode ter uma tristeza profunda num momento, até Jesus teve isso. Mas a vontade de Deus, e o ideal é que a gente caia naquela situação, se cair, e se levante, não passe muito tempo naquilo. Mas o que é a depressão? Tem gente que quando cai numa depressão, ela não consegue se levantar. Ela fica caída. A tristeza toma conta da sua vida. E aí ela vive deprimida, não tem alegria para nada. Não tem vontade de viver muitas vezes. Basicamente, a depressão é o quê? A depressão é incredulidade, irmãos. Alguém pode até discordar de mim, mas eu estava vendo até uma pregação do Martin Lloyd Jones falando exatamente a mesma coisa. A depressão é você não estar conseguindo
confiar que Deus pode te trazer consolo, alegria, paz, alívio e resolver o teu problema. Por exemplo, às vezes tem gente que perde um parente e ele fica tão afundado no luto que é normal acontecer, mas ele não consegue superar aquilo. Ele não consegue mais encontrar a alegria de viver. Mas se ele compreender, por exemplo, que Deus é a razão da nossa vida principal, a alegria do nosso viver, que Deus ainda tem uma vida para nós, que nós temos coisas a realizar. Quando ele começa a compreender essas coisas, isso ajuda ele a voltar a ter a alegria de viver. Eu poderia passar a noite toda aqui, irmãos, assim, detalhando cada detalhe, mas não de cada problema emocional, mas eu não vou fazer isso, né? Senão ia ficar extremamente cansativo. Mas eu só estou querendo dizer para os irmãos que na palavra de Deus nós podemos encontrar a solução para tudo isso. Tudo isso. Muitas vezes a pessoa vai para um psicólogo e ele não vai conseguir te ajudar nisso, porque ele não tem um conhecimento superior ao que a palavra de Deus tem. Ou você acha que até o século XIX, como é que as pessoas eram tratadas dos problemas emocionais delas, antes de surgir a psicologia? Como é que o povo de Deus era tratado? Será que o povo de Deus ficou abandonado até o século XIX? Não. Era tratado pela palavra de Deus. Mas hoje em dia as pessoas têm perdido a confiança na palavra e têm buscado solução no homem, na psicologia, na psiquiatria. Irmãos, às vezes é necessário, por exemplo, só para a gente compreender, às vezes quando a pessoa tem uma depressão, há uma desregulação nos hormônios, no corpo dela, ou quando ela está com uma crise de ansiedade, alguma coisa do tipo assim, causa um certo problema físico. E que às vezes o remédio que o psiquiatra passa ajuda a resolver aquilo. Mas você sabia que o remédio que o psiquiatra passa não resolve o problema? O remédio passado pelo psiquiatra é a mesma coisa de quando você, por exemplo, está com uma doença, uma inflamação no corpo, e aí o seu corpo fica com febre, e você toma remédio para febre e para dor. Ele alivia o sintoma, mas ele não resolve a causa. Os remédios que um psiquiatra passa é a mesma coisa. Ele alivia os sintomas da dor, mas ele não resolve o problema. E aí tem muita gente que está dependente de remédio, dia após dia. Por quê? Porque o remédio mascara a doença. Traz um alívio superficial e momentâneo enquanto você está tomando, mas ele não resolve o problema da alma. O que vai resolver o problema da tua alma? Deus, por meio da sua palavra, poderosa e suficiente, como a gente viu aqui. Então, irmãos, eu vou encerrar aqui para não ficar muito cansativo e a gente não se alongar muito. Em outra oportunidade, se Deus permitir, a gente pode até estudar mais sobre esse assunto, que é muito interessante, muito bom de a gente conversar sobre ele. Espero que Deus tenha abençoado a vida dos irmãos, assim como ele tem me abençoado quando ele me ensina essas coisas. Eu sou o primeiro a ser edificado por essas verdades da palavra de Deus. E eu espero que isso tenha servido de edificação para a vida dos irmãos também, principalmente para aqueles que estão passando por problemas, por lutas e dificuldades. Amém? Então, que Deus nos abençoe.